make my body go, make our bodies higher and higher. Fala galera do nono ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson e hoje de história a gente vai terminar o nosso capítulo 10 aí, né? Pra gente finalizar aí, tá? Esse assunto sobre a Guerra Fria, essa primeira parte aí, tá bom? E aí da página 97 até o final a gente vai estar abordando aqui alguns pontos principais aí pra vocês. Bora lá começar então, galera? Vamos lá, galera. Aqui nessa parte aqui do nosso conteúdo, aqui a gente vai falar dos envolvimentos indiretos das lideranças, né? Que nós já vimos lá dos Estados Unidos e da União Soviética aqui nesse contexto, tá? As chamadas guerras quentes também, né? Que eles não se enfrentaram, né? Diretamente, mas eles acabaram influenciando muitas situações, muitas revoluções, tá? Muitas guerras que aconteceram aí no mundo, tá? Teve participação dos Estados Unidos e da União Soviética, tá? E aí nós trouxemos aqui para vocês a Guerra da Coreia, tá? De 1950, 1949, tá? Até 1953. O que acontece, pessoal? Até a Segunda Guerra Mundial, a Península Coreana aqui, ó, essa região, pertencia ao Japão, tá? E com o término da Segunda Guerra Mundial, essa região ela foi dividida em duas zonas, tá? Duas áreas de influência. Do norte, você tem justamente uma região de influência comunista e ao sul, uma região de influência capitalista. Ou seja, tropas norte-americanas estavam ao sul e tropas soviéticas, assim com a ajuda da China também, estavam ao norte aqui da Península Coreana, tá bom? Então você tem essa divisão aí, pessoal, em duas zonas após a Segunda Guerra Mundial, tá? E aí o que acontece, galera? De 48 começa justamente os conflitos, por quê? Porque aqui você tem interesses ideológicos diferentes, tá? Então o que acontece? Houve movimentos unificadores e invasão ao sul por parte da Coreia do Norte. Tá? E aí o que acontece? A guerra de fato acontece por conta dessa tentativa de unificação em uma única ideologia, uma única política aqui nesse momento. A guerra em si acontece de 1950 até 1953, tá? Onde tropas seriam mobilizadas para esse conflito. A tentativa aqui era justamente transformar toda a península em um país comunista. Então o que acontece? Para o lado comunista, para a parte da Coreia do Norte, foram enviadas tropas, tá? Foram enviadas tropas soviéticas sob a influência da União Soviética. E a parte sul, os Estados Unidos, na tentativa de conter a expansão do comunismo, também enviou tropas, enviou soldados norte-americanos para ajudar os sul-coreanos nessa guerra, tá? Os conflitos aqui, galera, os confrontos seguiram-se até 1953, e aí onde houve um acordo de paz, onde haveria justamente a divisão, não haveria mais a unificação aqui, e para acabar com a destruição, com os conflitos, foi feito um acordo de paz, onde o norte seria comunista, né? E ao sul você tem o país capitalista nesse momento aqui, tá? Então, o confronto se seguiu durante 3 anos, ao longo de 3 anos aí, e o resultado disso foi a divisão, de fato, em Coreia do Norte, comunista, e Coreia do Sul, capitalista, tá bom? Depois dessa guerra, tá? Nós temos aqui os dois ditadores dessas duas Coreias, tá? Do lado comunista, nós temos o ditador Kim Il-sung, que é o avô do Kim Jong-un, que hoje ainda governa, tá? A família desse ditador ainda governa hoje a Coreia do Norte, tá bom? E do lado capitalista você tem o Syngman-rhee, que foi influenciado também pelos Estados Unidos e que governou também a Coreia de forma ditatorial até a década de 60, tá? Resultado, além da divisão das duas Coreias, você tem justamente centenas de mortos aqui, aliás, milhares de mortos aqui entre norte-coreanos e sul-coreanos também, além dos soldados de fora, né, dos Estados Unidos, por exemplo, que também se envolveram nessa guerra aqui. Então, o que a gente tem que entender aqui, galera? Que os Estados Unidos e a União Soviética, não entraram de fato em conflito direto, mas acabaram entrando nessas pequenas guerras, nessas pequenas revoluções que aconteceram aí nesse contexto. E aí eu trouxe aqui um saldo, pessoal, de mortos e feridos aí após a Guerra das Coreias, tá? Olha só, milhares que eu falei para vocês, ó. Os Estados Unidos tem mais de 33 mil soldados mortos, tá? Além de 264 mil feridos, tá? Coreia do Sul, 70 mil mortos. As outras nações que também se envolveram nessa guerra aqui enviaram tropas, mais de 4 mil mortos, assim por diante. Olha, a Coreia do Norte teve um saldo bem grande aqui, né? 1.600.000 mortos aí. Houve prejuízos humanos, porque não foram somente os soldados, civis também morreram nessa guerra, né? Crianças, né? Enfim, então tem justamente um grande conflito aqui nesse momento que resulta na divisão entre Coreia do Norte
e Coreia do Sul. Tá? A Coreia do Sul capitalista, mais aberta ao capital, ao mercado estrangeiro, e a Coreia do Norte até hoje fechada num regime comunista, tá? Num regime ditatorial. Tá bom? E assim por diante nós temos justamente esse saldo e que nós temos até hoje resquício desse conflito, a divisão das Coreias que lá na Ásia ainda se fazem presente aqui nesse momento. Beleza? Bora lá. O que mais que nós temos aqui, pessoal? A Guerra do Vietnã. Ainda na Ásia, pessoal, nós temos outro conflito muito semelhante assim que aconteceu com a Coreia do Norte, onde se dividiu o território em dois, comunistas e capitalistas. Tá? O Vietnã ele foi dividido, tá, após a saída das tropas francesas em 1954. Era uma colônia, pertencia aos franceses, mas após a guerra, esse domínio francês acabou sendo enfraquecido e você tem uma divisão bastante clara também nesse momento. O norte comunista e o sul capitalista aqui nesse momento. Tá? A intenção aqui da sociedade vietnamita nesse momento era unificar o país através de uma eleição, né? E nessa eleição, feita aí dentro desse país, iria decidir se esse país seria comunista ou capitalista, tá? E aí o que foi que aconteceu, pessoal? Os Estados Unidos, mais uma vez aqui, temendo que após essas eleições o Vietnã se tornasse comunista, tá? Acabou intervindo, acabou organizando, juntamente com tropas do Sul, um golpe para tomar a região norte dos comunistas. Tá? Então, eles acabaram impedindo esse plebiscito, acabaram impedindo essa votação e eles implementaram aqui um golpe para justamente tomar a parte comunista aqui. Era uma dos objetivos aí dessa Guerra Fria, era impedir a expansão do seu inimigo. No caso aqui a gente está falando do comunismo. Tá? E aí o que acontece? Ao norte, como reação, acabou sendo criada a Força Guerrilheira do Norte, ou seja, composta por militares da região norte, camponeses, os chamados Vietcongs, né? Quem eram os Vietcongs? Eram os soldados vietnamitas do norte aqui, que combateram as tropas do sul juntamente com as tropas norte-americanas que foram enviadas aqui. Tá? Houve essa intervenção, como eu falei para vocês, essa influência, e os Estados Unidos até então sofreram a maior derrota, aliás, o seu exército, né? Sofreram a maior derrota aqui no Vietnã. Os Vietcongs acabaram destruindo, desmantelando essa organização militar aqui na região norte-americana e expulsando, tá, os soldados que acabaram resistindo, aí, acabaram sobrevivendo a essa guerra, tá, em 1973. E em 1975, continuando essa onda de revolução, de guerra, aqui, de conflito, o Vietnã ele acaba se reunificando, tá, agora sob uma ideologia comunista. Os Vietcongs acabaram ganhando essa guerra aqui no Vietnã, expulsando os norte-americanos, tá? Fazendo com que os norte-americanos se retirassem. Houve uma pressão também internacional, uma pressão também até dos próprios norte-americanos, para que o exército norte-americano saísse daqui também, né? Então houve justamente, digamos assim, movimentos contrários à presença dos Estados Unidos nessa questão aqui do Vietnã. E após a saída, né, houve um movimento de reunificação. O Vietnã ele se reunifica agora sobre uma ideologia comunista. Beleza? Vamos lá, galera. Essa foi a Guerra do Vietnã, que durou de 64 a 75 aqui, tá? O que nós temos mais aqui, ó? Aqui os soldados Vietcongs, eles utilizaram as chamadas táticas de guerrilha, né? Ou seja, eram poucos soldados, não tinham tanto preparo militar, mas eles também trataram de lutar dentro das selvas, dentro da floresta aqui, e acaba desmobilizando aqui as tropas norte-americanas. E por causa disso eles conseguiram vencer, pelo cansaço mesmo que foi feito aqui, que foi imposto aqui sobre os soldados norte-americanos. Tá? Aqui uma outra imagem histórica dessa época, aqui você já tem um Vietcong sendo preso e as forças do sul acabam executando ele, né? Mas essa é uma imagem histórica e isso não representa o que de fato aconteceu. O que de fato aconteceu foi a vitória dos Vietcongs sobre as tropas norte-americanas aqui na Guerra do Vietnã. Ok? Bora lá ver o que tem mais? Olha, bombas foram lançadas aí, essa é uma imagem muito emblemática, né? Uma das bombas lançadas aí dentro de cidades mesmo, civis foram atingindo, crianças, tá? Essa é uma imagem muito famosa que trata do contexto da Guerra do Vietnã, tá bom? Na China, galera, houve a chamada Revolução Comunista em 1949. A China, até então, estava num regime, digamos assim, ditatorial, mas que em 49 começa o processo, aí começa o movimento de libertação do povo chinês dessa ditadura, tá?
E aí o que acontece? A China acaba sendo se eu não me engano, o segundo país, tá, a se tornar comunista após a União Soviética, após a Revolução Russa. A China ela se torna também um país comunista aqui nesse momento, tá? Tudo começa aqui em 1949, quando o líder do Partido Comunista Chinês, Mao Tse-tung, começa a mobilizar a sociedade para lutar contra a presença, contra justamente a ditadura chinesa que se tinha nesse momento, tá? O Mao Tse-tung ele acaba com seus revolucionários tomando o poder na China, tá? Ele promove a estatização de empresas juntamente com a ajuda soviética. A China nesse momento estava passando por uma grande crise aí, né? Fome, desemprego, né? Uma superpopulação, aí você já tem 600 milhões de chineses nesse período aqui da década de 40, 50, tá? E ele veio justamente para, digamos assim, revolucionar e desenvolver o país, a China no caso aqui, tá bom? Com a ajuda soviética. Essa política, depois que ele tomou o poder, ficou conhecida como um grande salto adiante, ou seja, ele começa a promover obras públicas, começa a investir em tecnologia agrícola, ok? Em empresas que antes eram privadas, ele acaba tomando para si. Muitas dessas empresas vinham dos Estados Unidos também, ou seja, houve uma revolução comunista aqui com o Mao Tse-tung, tá? Só que mesmo com esse trabalho, né, mesmo com todo esse processo aqui de gerar emprego, de transformar o país num país desenvolvido aqui, parecido com a Inglaterra, por exemplo, é isso que ele dizia, fazer uma comparação com a Inglaterra, ele queria transformar o país desenvolvido num país industrial aqui também, houve problemas, né? Muitas pessoas morreram trabalhando, morreram de fome aqui, e isso fez com que ele renunciasse, tá? Na década de 60, logo depois que ele assume o poder, implementa esses projetos, ele renuncia. Mesmo ele fora do poder, né, ele acaba atuando nos bastidores e muita gente ainda estava adepta às suas ideias, né? Ou seja, foi organizado aqui, nesse contexto aqui de 66 em diante, um agrupamento, tá? Justamente uma grande manifestação entre os jovens estudantes universitários aqui nesse momento, que foi conhecido como a Revolução Cultural. E esses jovens que se reuniram aí, né, que adotavam a ideia do Mao Tse-tung, acabou reconduzindo ele ao poder, ok? E perseguindo seus opositores, tá bom? E aí o Mao Tse-tung em 66 ele volta justamente conduzido por essas pessoas aqui que seguiam suas ideologias, a sua ideia, perdão. E aí o que acontece, pessoal? Ele governa até 76, que foi o ano da sua morte. Nesse momento, há perseguição aos opositores, tá? Continua aquele projeto de desenvolvimento, né? Esse grande salto adiante, ele continua desenvolvendo esse projeto aqui, mas agora com características comunistas, né? Fechado mesmo, né? As empresas privadas acabaram sendo do Estado nesse momento aqui. Coisa do socialismo mesmo, né? Característica do socialismo. Em 76, o seu sucessor foi um cara chamado Deng Xiaoping. Esse cara bem aqui que vai aparecer para vocês, tá? Deng Xiaoping ele governou até 1991. O sucessor do Mao Tse-tung ele acabou, digamos assim, levando adiante seu projeto, porém ele vai abrir o mercado chinês para o capital estrangeiro, mesmo com o controle do Estado chinês aí. Vamos entender um pouquinho aqui, pessoal. Ele lança uma economia socialista de mercado. Isso quer dizer o quê? Que as indústrias chinesas, mesmo sob o domínio do Estado, do governo, elas acabam, digamos assim, sendo abertas, tá, para o capital estrangeiro. Ou seja, o capital estrangeiro poderia entrar dentro da China, aqui nesse momento. E aí o que acontece? Essa abertura ao capitalismo fez com que a China também crescesse economicamente. Na prática, quer dizer o quê? Existem indústrias estrangeiras na China, tá? Mas sob o controle do Estado. Uma das condições aqui nesse momento era justamente manter essa indústria com pelo menos um cidadão chinês sendo um de seus proprietários dessa indústria. Dessa forma, ele garantiria o controle do governo chinês sobre essas indústrias, tá? Isso que nós chamamos de abertura ao capitalismo e de economia socialista de mercado. É o controle do governo sobre essas empresas, mesmo elas sendo privadas, tá? Há uma mistura aqui, pessoal, entre a característica capitalista de mercado aqui nesse momento com o controle estatal, que era socialista, tá? Ele dizia que não importasse a cor do gato, desde que ele pegasse o rato, estava tudo bem. Quando ele usa essa metáfora, ele quer dizer o seguinte, que não importa se a empresa ali fosse capitalista ou comunista, desde que resolvesse o problema da pobreza, da crise e desenvolvesse a economia chinesa, por ele estava tudo bem. Mas que se tivesse o controle aí do governo chinês
sobre essas indústrias que entrassem. E é o que nós temos hoje. Hoje a China ela é um país comunista, tá? Ainda hoje ela é um país comunista, mas aberta ao mercado. Hoje tu encontra multinacionais, você encontra, por exemplo, a McDonald's, você encontra a Coca-Cola dentro da China. Mas a China ainda é comunista até hoje, tá bom? É mais ou menos assim essa política que ele implementou aí e que mesmo após o seu governo, 91, dura até hoje, ok? E aí essas zonas econômicas especiais é aquilo que eu falei para vocês. São as indústrias, tá? Privadas dentro da China, mas que ainda têm um controle do governo do Estado chinês aí sobre essas indústrias, ok? Pessoal, para a gente finalizar aqui nossa aula, vamos falar um pouquinho do comunismo em Cuba, tá? Da Revolução Socialista em Cuba que aconteceu aí na década de 50, tá? Vamos entender um contexto aqui e o que estava acontecendo nesse momento. A ilha caribenha aqui, que ficava bem próxima bem próxima dos Estados Unidos, estava sob o governo ditatorial de Fulgêncio Batista. Esse cara assumiu o poder sob a influência dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos acabou influenciando e aí implementou-se uma ditadura militar na ilha também. E aí o que acontece? Até então, os Estados Unidos tinham uma relação econômica muito próxima com os cubanos, com o governo cubano, tá? A Cuba vendia açúcar, fornecia açúcar para os Estados Unidos, que era um grande produto aí da ilha, e em contrapartida os Estados Unidos forneciam seus produtos industrializados para a ilha, tá? E aí o que acontece? Por ser uma ditadura, aconteceu uma tentativa de golpe aqui, né? Liderada pelo Fidel Castro, esse cara bem aqui, ó. E aí o que acontece? Essa tentativa de golpe, em 1953, acabou fracassando. Um grupo de 120 homens liderados pelo Fidel Castro, eles acabaram sendo presos, né? E em 55, quando o Fidel Castro saiu da prisão, ele se mudou para o México. E lá ele conhece um revolucionário, um médico revolucionário aqui, argentino, chamado Che Guevara. E eles acabam se conversando e organizando uma nova tentativa de derrubada da ditadura militar aqui em Cuba, tá? E aí, utilizando tática de guerrilhas, eles voltam para a ilha, né, com um grupo de 72 pessoas e acabam tendo aquele objetivo de derrubar o governo de qualquer maneira, tá? Esse grupo de 72 pessoas acabou sendo dizimado, muitos acabaram morrendo aí, e os que sobreviveram fugiram na mata, se esconderam na mata, tá? E lá na área rural, no campo aí, na área de campo também, na zona rural de Cuba, eles acabaram tendo o apoio dos camponeses, né, dos trabalhadores que eram, digamos, contrários ao governo de Fulgêncio Batista, tá? Então, de certa maneira, eles acabaram se preparando, né, acabaram treinando, utilizando tática de guerrilhas, eles voltaram a atacar o governo cubano. A intenção é chegar até em Havana, capital de Cuba, e tomar o poder. E aí, em 59, tá, acontece justamente a tomada do poder. Houve um governo revolucionário aqui nesse momento, Fidel Castro com o seu grupo acaba tirando Fulgêncio Batista do poder, tá? E aí uma das primeiras medidas que acontecem aqui foi a distribuição de terra, né? Pegaram aquelas grandes propriedades, distribuíram para a população, tá? As empresas privadas que tinham, principalmente dos Estados Unidos, acabaram sendo tomadas por ele, tá? Houve essa ideia da nacionalização de empresas, ok? Isso fez com que os Estados Unidos perdessem sua influência aqui no país, tá? Ele, Fidel Castro, com a ajuda de Che Guevara, assume o poder de fato, toma o poder do Fulgêncio Batista, tá? E implementa justamente um governo revolucionário, um governo comunista aqui nesse momento. E aí os Estados Unidos acabaram sendo deixados de lado, cortaram relações com os Estados Unidos, ainda tentou invadir nesse momento aqui, nesse contexto, mas acabou fracassando. Os soldados perderam aí para as tropas revolucionárias. E aí, em resposta a essa revolução, os Estados Unidos decretou um embargo econômico, né? Isolou o país caribenho Cuba de comercializar com outros países, tá? Houve a expulsão do país da Organização dos Estados Americanos, os Estados Unidos acabou isolando, boicotando Cuba por conta dessa revolução, tá? Por conta justamente dessas mudanças que aconteceram aqui nesse momento, tá bom? Porém, por outro lado, para que Cuba não permanecesse assim isolada totalmente, teve o apoio soviético. Os soviéticos começaram a comprar os produtos de Cuba, que até então eram os Estados Unidos, agora os soviéticos compram, vendiam petróleo, vendiam combustível para os cubanos a preço bem baixo mesmo, que era uma forma de ajudar eles, e era uma forma também de ter um ponto estratégico aqui na América, tá? Para vigiar os Estados Unidos, tá? Então, após a Revolução Cubana, o Fidel Castro teve todo o apoio da União Soviética aqui nesse momento, tá? Mesmo com o embargo econômico dos Estados Unidos, tá?
houve avanços sociais após essa revolução, tá? Na saúde, na educação principalmente, e hoje sente-se um reflexo entre os cubanos dessa revolução, porém, tá? Porém, a economia cubana até hoje é uma economia frágil, né? Ela não é forte economicamente, ainda sofre alguns embargos aí por parte dos Estados Unidos, mas em outras áreas, como educação e saúde, como eu falei para vocês, o país é um dos países mais avançados que se tem aqui nesse momento, tá bom? Então, deem uma lida lá no material de vocês, tá? A gente vai falar mais um pouco sobre isso nas nossas aulas aí adiante, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido aí, a gente fez um resumo aí para não se prolongar, tá? Mas é preciso que vocês leiam também o material, o livro de vocês, beleza? Se você gostou, deixa um like aí, espero que vocês tenham compreendido, qualquer coisa me chame, tá? Que eu tô aí para ajudar vocês. Beleza, galera? Até a próxima aí. Tchau, tchau.